Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado novamente por estar conosco aqui para mais um testemunho do quadro Qual a sua Qual a sua história? história? E hoje temos um convidado internacional também, porém de fala portuguesa. Geralmente Então, quando é internacional o pessoal fala, e vou ter que ver o é inglês com o português, né? Dessa vez é internacional, mas ele fala a nossa língua. isso. E é uma pessoa que vocês já ouviram algumas vezes sendo citada, mas vocês ainda não conhecem, não sabem quem é. E vão Exato, conhecer hoje, né? exatamente. A gente vai trazer para vocês aqui uma pessoa que teve uma ligação com um dos palestrantes nosso, que teve aqui no canal muita repercussão, que é a Marta Sofia. Ela ficou 20 anos na feitiçaria, né? Com outras práticas também místicas, né, ocultistas, e ela trouxe para nós aqui um testemunho incrível, impressionante, sobre a história de vida dela, né? E a conversão dela também. E nesse meio testemunho, ela citou algumas pessoas que foram importantes na caminhada dela, Isso, né? Uma delas foi o pastor Alim também, que temos testemunho dele aqui no canal, que é o pastor sim. que deu os estudos bíblicos, né, para a Marta, né? E atualmente é pastor ainda na igreja em Portugal. E agora vamos ter uma outra pessoa que fez parte da vida da Marta Sofia também. Ele tem uma história muito interessante e uma questão que envolveu bastante o Ruben, que é o rapaz que nós vamos trazer para vocês, é a chamada lei da atração, né? Muitas pessoas hoje Sim. estão comentando a respeito da lei da atração, se ela realmente tem algum vínculo com a Bíblia, né? Se tem alguma desaprovação na Bíblia, ou será que tudo é permitido? Tem alguma filosofia por trás disso ou não? E o Rubens realmente viveu isso na prática e pode trazer para nós hoje, para a glória de Deus. Então, como o William disse, hoje o nosso convidado é o Ruben, né? Um dos amigos da Marta desde a época que ela era feiticeira, né? Hoje vocês já sabem que ela não é mais feiticeira, para honra e glória de Deus. Amém. E o Ruben também é uma das pessoas que conheceram, né? Essa mesma mensagem que a Marta conheceu agora ao lado de Cristo, o Ruben conheceu através dela. E ele vai contar um pouquinho como que foi toda essa experiência, o que que ele aprendeu, como foi entender tudo isso, o que que foi esclarecedor ali para ele. E a gente vai conhecer toda essa história hoje, né, William? Exatamente. E você que está acompanhando aqui no canal, compartilhe, curte, manda para as pessoas que você conhece, que esse testemunho realmente vai ser poderoso para a glória de Deus. Sim. E se você é novo por aqui, saiba que a gente tem uma playlist, que foi o título que a gente falou aqui no começo, chamada Qual a Sua História? E é onde nós compartilhamos os testemunhos que trazemos aqui no canal. Testemunhos nacionais, né? E quando a gente diz nacional é daqui do Brasil, porque nós moramos no Brasil, mas trazemos testemunhos internacionais também. Muitos deles com tradução consecutiva para o português, então você vai ouvir ali o inglês e o português no mesmo momento, Para você poder entender entender, e né? compreender tudo. E também já trouxemos alguns outros que são internacionais, mas falam português, né? Como já veio aqui o Rubem Fernandes, Gabriel Estevam, o Gabriel Estevam, né? A Marta, o Alim, o Felipe Felipe. Reis, Então, assim, e hoje a gente está com o Rubem Santos. exatamente. E antes de passarmos a palavra para ele, vamos fazer uma oração para chamar nosso Deus para essa reunião que estaremos aqui agora. Amém. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, novamente, por estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o seu santo e eterno nome. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir essas histórias, Pai, impactantes, que realmente nos faz despertar da mornidão que estamos vivendo. Que o Senhor possa cada vez mais nos instigar, Pai, a curiosidade de buscar, cavar as pérolas da Sua palavra, Pai. Que essa possa ser tomada do nosso tempo para aprender cada vez mais sobre Ti. Que o nosso caráter, Pai, reflita o caráter do Seu Filho amado Jesus Cristo. Pedimos neste momento que o Senhor venha abençoar o Rubem novamente para testemunhar a maravilha que o Senhor fez na vida dele, Pai. Que possa atingir várias pessoas, Pai, pessoas sinceras, que estão buscando por respostas, Pai. Que o Senhor possa falar através dessa live de hoje. É que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, Amém. vamos colocar o Rubem aqui na telinha. Oi, Olá, Rubem. Rubem, seja muito bem-vindo. Seja Olá, bem-vindo. muito obrigado. Gente, esse é o Rubem. Agora vocês vão conhecer um pouquinho mais. Olá. A gente já ouviu
tanto, né? Eu particularmente já ouvi tanto sobre você e ainda não conheci o seu rosto. Agora eu já conheço oficialmente. Exato. E atualmente o Rubens ele fez uma entrevista com a Stephanie Griffin, que também esteve conosco aqui no canal. E ele fez em inglês lá com ela, mas dá para colocar tradução em português para você conseguir entender. Mas para aqueles que não conseguirem entender, tem a oportunidade de hoje de ver em português. Então fiquem tranquilos, que aí nós vamos ter essa oportunidade aqui hoje. Exatamente. E, Rubem, fique à vontade, esses momentos que se seguem são seus, então você pode descorrer a sua história para a gente conhecer um pouquinho mais sobre como Deus mudou a sua vida. Amém. Amém? Sem dúvida. Muito obrigado. Eu, para começar, era mesmo agradecer a vocês pela oportunidade e a toda a gente que está a ver. E se calhar o meu começo adequa-se a muita gente hoje em dia, principalmente aqui em Portugal, que é uma educação católica, numa família católica, bastante enraizada, ou seja, missa todos os domingos, ou seja, era muito praticante. Eu ia lá, não eram estudos bíblicos, mas eram estudos católicos lá que a gente fazia, uma vez por semana. Em casa a minha mãe incentivava-me também a ir lendo um bocadinho a Bíblia e tudo isso, então eu tive um começo na fé também, mas de uma maneira diferente. O que é um bocado controverso, porque só a parte da minha mãe e da minha avó é que são mesmo católicos em si. O resto da família não tem muito a ver com isso. O resto da família tem muito a ver com tudo o que é misticismo, bruxaria e até um bocadinho de parte de satanismo. Então, a família está assim um bocado dividida e por isso é que hoje em dia, pronto, a única família com a qual tenho contacto é a mesma parte da minha mãe e a minha avó, porque o resto afastou-se completamente de nós e pronto, a gente não tem muito contacto. Mas desde pequenino eu fui assim incentivado. Eu passei muita parte da minha vida em que eu ia sempre à missa e tudo, só que não era algo agradável para mim, então eu nunca prestei muita atenção, nunca quis saber muito, nunca quis participar, nunca me incentivei para estudar, para ler a Bíblia, para tudo isso, nunca me incentivei muito. Eu, desde pequenino, nunca tive esse incentivo, então, incentivo próprio, então acabei por, mais tarde, afastar-me um bocado, até um ponto em que eu me considerava ateu, ou seja, eu não acreditava, não tinha nada de fé em Deus, nem nada disso. Eu simplesmente acreditava naquilo que conseguia fazer e pronto. Mas o meu percurso foi muito esse. Eu, durante muito tempo, desde pequenino até aos 17 anos, fui jogador de futebol, federado, e durante muito tempo esse foi o meu sonho. Ser jogador de futebol, construir uma carreira de futebolista e tudo isso, até que por volta dos 17 anos, eu, além de, pronto, eu aqui em Portugal estava tive algumas equipas, mas tive principalmente numa, mas depois começaram a vir oportunidades de jogar para equipas da Primeira Liga, pronto, equipas mais profissionais. Então, quando essas oportunidades começaram a chegar, claro, comecei a ficar entusiasmado, mas pronto, eu rejeitei algumas propostas na altura por o treinador que tinha e pronto, eu acreditar nele, ele dizer-me, olha, não vá já, esperamos mais um ano e para o ano eu levo-te a um clube. Neste caso era o Boa Vista, era um clube que eu gostava muito de poder jogar, então esperei. Eu confiei nele, esperei, só que pronto, no final desse ano, o convite que eles tinham feito e que outras equipas tinham feito acabou e no ano a seguir esses convites já não existiam. Então, esse entusiasmo acabou um bocadinho. Eu podia ter continuado a jogar a bola, mas veio também uma lesão nos joelhos, veio também o desgaste de joelhos e eu estava a começar a ter alguns problemas, então abandonei a carreira de futebol e segui outro sonho, comecei a seguir outro sonho. E foi aqui que, nesta transição de futebol para exército, neste meio termo, depois eu entrei no exército, mas neste meio termo que entrou o meu primeiro namoro a sério, entre aspas. O meu primeiro namoro a sério, que foi na altura dos 15, 16 anos. E esse namoro aí é muito importante porque foi aí que eu comecei a ter contacto com tudo o que é espiritismo, com tudo o que é o sobrenatural. Tudo o que é sobrenatural começou nessa altura. Porquê? Porque essa rapariga
Claro, eu não sabia isto quando a gente se relacionou, mas um bocadinho depois ela começou a contar, começou a falar. Ela, a família dela também incluía muita bruxaria e tudo isso, e ela própria também o fazia, apesar de já de ser nova, ainda ser nova, tinha 15, 16 anos, tal como eu. E algo que ela tinha feito, que ela vinha de Londres, algo que ela tinha feito, de Londres, da Inglaterra, que ela tinha feito era que ela tinha feito um pacto, algo mais de satanismo também, que basicamente ela fez um pacto com ela e 5 amigos, ela detalhou-me bastante, desenharam um pentagrama, é esse o nome, no chão com o sangue de algum animal e pronto, fizeram esse pacto e pronto, ela contava que isso a atormentava, que os amigos, que depois eles tiveram que vir para cá e os amigos estavam, as pessoas, as 5 pessoas, algumas já estavam a morrer e só sobravam 2 e tudo isso e ao início, claro, eu fiquei do tipo, não pode ser real, não acredito nada disso, tipo, ok, deve ser alguma coisa que está a contar, sei lá, para assustar ou uma coisa assim. Só que depois começaram a vir coisas piores. Ela começou a contar que ela sonhava que se encontrava com certos demónios, com certos espíritos, e a certo ponto ela começou a dizer o nome dessas entidades e a dizer o que é que elas lhe diziam, porque basicamente, por exemplo, certamente que muita gente que está a assistir também já viu o testemunho da Marta. Ela já falou muito nos seus testemunhos que ela fazia consagrações de sangue. E basicamente isso é como se fosse uma consagração de sangue, o que ela fez. E os demónios e esses espíritos pediam-lhe a lealdade dela. Se ela não o fizesse, o que aconteceria era que exatamente o mesmo que aconteceu aos seus amigos iam começar a morrer também. Que ela iria pelo mesmo caminho. E ela contava-me isso, contava-me o nome, eu até cheguei a um ponto que eu comecei, ok, vamos ver se isso é realmente real, porque eu não acredito em nada disso. Comecei a pesquisar o nome, os nomes eram reais mesmo, e a certo ponto isso começou-me a afetar a mim também, porque eu comecei, ok, isto está a ir para um rumo que não faz sentido para mim, vou-me afastar disto. Mas como ela era uma miúda muito depressiva, ela tomava antidepressivos e tudo, foi diagnosticada com depressão. As ameaças dela ao eu querer sair do relacionamento era, olha, queres acabar comigo? Ok, então eu vou-me suicidar e pronto, já sabes que a culpa é tua, do que sair daqui a culpa é tua. Então isso acabava por me manter na relação, mantia-me na relação durante algum tempo. E pronto, basicamente sobre a rapariga, ela não é que tivesse muita empatia pelas outras pessoas, ela também traía bastante e tudo, então não era um bom relacionamento, mas a parte em que me começou a afetar mais foi quando eu próprio comecei a ter paralisia, não foi bem paralisia do sono, mas comecei a ter a não conseguir dormir, a começar a ter uma sensibilidade maior, a começar a perceber que não estava sozinho, a sentir que afinal não estou aqui sozinho, a ouvir, por exemplo, no meu quarto antigo, na casa dos meus pais, o chão, quando uma pessoa trepa, ele arranja, e o que começava a acontecer era que à noite, quando eu ia dormir, o chão começava a arranjar como se alguém estivesse a trepar, direitinho, e eu começava, ok, começava com medo, um miúdo de 15 anos, a ter essa experiência, ok, eu estava com medo. E o que foi acontecendo ao longo do tempo foi que eu próprio comecei a ter alguns sonhos, alguns pesadelos e tudo isso, a sonhar bastante com coisas más e tudo isso, e o que aconteceu foi que eu próprio comecei aos poucos a desenvolver uma sensibilidade ao mundo sobrenatural. Eu não sei o que é que ela fez inicialmente, depois eu também falei disso à Marta e ela explicou-me um bocadinho melhor, mas inicialmente eu não sabia o que é que estava a acontecer. Então chegou a um ponto em que eu já estava bastante mal e tudo, e foi aqui um ponto decisivo em que ela me pede um tempo, ou seja, ela, epá, não me sinto bem, quero um tempo, vamos nos afastar durante algum tempo. E isso aí para mim foi uma benção, agora que eu reparo nisso foi uma benção. Na altura eu fiquei mal, mas foi uma benção enorme. E foi aí que eu consegui ter a oportunidade, a janela para me afastar realmente. Passado, sei lá, uma semana, 2 semanas,
ela veio falar outra vez comigo, não sei o quê, vamos voltar e tal, e foi aí que eu já disse, ok, agora não quero mesmo nada contigo, agora sai mesmo, não quero mesmo nada. Tinha 16, tinha acabado de fazer 16, e o que acontece é que, pronto, aí acabou mesmo, e foi aí que começou começou a desenvolver-se uma sensibilidade ao longo do tempo. Comecei a sentir essas presenças, comecei a perceber, a ter cada vez mais sonhos, e desde o momento em que a gente acabou definitivamente, ao longo do tempo os sonhos começaram a ficar cada vez mais reais, e sonhos que, por exemplo, até hoje eu não me esqueci desses sonhos. Ou seja, não eram sonhos normais. Porque o normal é uma pessoa esquecer-se dos sonhos um bocadinho, depois deles acontecerem. Depois começaram a vir sonhos cada vez piores, cada vez piores. Eu depois perguntei à Marta o que é que eram esses sonhos, e ela explicou, mas inicialmente eu não sabia. E um dos sonhos que vai ser muito importante para o que eu vou dizer a seguir, era um sonho que acontecia muito em que eu estava com uma rapariga de olhos vermelhos numa forma assustadora, numa forma da minha visão no sonho, numa forma bonita. A íris dos olhos vermelha e os cabelos todos vermelhos, e eu não consigo lembrar da cara dessa pessoa, mas o que eu me lembro do sonho é que era uma pessoa muito bonita, o que eu lembro da altura. E a gente estava-se a beijar e tudo. Outros sonhos em que acontecia o mesmo cabelo vermelho e a gente estava a ter relações ou estava a ter intimidade, pronto, tudo isso. Sonhos assim, repetidamente. E ao longo desse tempo foi passando, eu fui estando nessa altura acabou esse relacionamento, depois eu tive outro relacionamento com outra pessoa, então estive completamente fora de tudo, mas as coisas continuavam, os sonhos continuavam, a sensibilidade continuava a aumentar, e essa foi a minha primeira experiência com algo que inicialmente eu não acreditava, mas depois eu na pele sentia aquilo que estava a acontecer, ou seja, eu sabia que era real, eu não podia negar o que estava a acontecer. E foi a partir daí, depois passaram-se desde os 16 até aos meus 19 anos. Aos 17 foi quando eu saí do futebol, quando eu fiz 17, mais ou menos, nessa altura. Eu faço anos no início do ano mesmo, em janeiro, então foi mesmo nessa altura em que fiz anos. Eu saí do futebol e um ano depois, aos 18, com a idade mínima, eu entrei para o exército. Eu já tinha outra namorada na altura e pronto, aí depois entrei para o exército, foi outro sonho que eu quis perseguir. Entrei para a parte do Centro de Tropas de Operações Especiais aqui em Portugal. Acabei por não concluir o curso pela mesma razão, pela lesão nos joelhos. Nesse meio tempo entrei para o ginásio para ver se eu conseguia fazer alguma fisioterapia, ajudar, e eu estava completamente normal. Os meus treinos para o exército, eu tive que treinar e tive que passar por provas para entrar, tudo bem, nunca senti dores, mas passado um mês e meio, 2, essas dores começaram a vir até um ponto em que, pronto, eu não conseguia mesmo andar. Houve ali 3, 4 dias em que eu não conseguia andar e por causa disso fui invalidado do curso e tive que sair. Então, acabou por morrer também aí um sonho, a parte do exército em si, devido a uma lesão que deve ser, eu suponho, porque ainda nenhum médico me conseguiu dizer, que seja tipo uma artrose, um desgaste daquela membrana que está entre o osso e o cartilagem? E o músculo. Isso mesmo, isso, a cartilagem. Um desgaste da cartilagem devido a muitos anos de futebol, porque desde os 8 ou 9 anos que eu jogava futebol a sério, desde os 10, 11 comecei a ser federado, e a minha rotina por 6, 7 ou mais até, 6, 7 anos, foi treinar 2 vezes por dia e jogar sábado e domingo. Então não havia muito descanso, e como era jovem, era uma criança, o cansaço não acumulava, então havia sempre energia. E o que eu fui começar a sentir mais a sério foi depois quando entrei para o exército e comecei a ter, claro, um desgaste maior, e no exército é um desgaste mais extremo, e comecei a sentir que a articulação em si, a cartilagem, já não aguentava bem,
e chegou a um ponto, pronto, em que depois não conseguia andar, não conseguia mesmo participar do dia-a-dia, do que era o curso em si, e acabei por ter que abandonar o curso por invalidez médica. Decisão minha, Ó, Rubem, mas teve que ser, sim. sim, a gente está achando interessante sua história aí que você compartilhou, né? Você teve um envolvimento aí com o mundo espiritual, Muito cedo. diretamente até, né? Muito cedo, realmente, né? E assim, até se diz, né? Quando você tem um envolvimento, parece que abre portas, né? E aí você tem acesso a esses tipos de ataques mesmo espirituais, né? Que esses sonhos também que estavam incomodando você também, né? A gente notou que você teve dois objetivos na vida, dois sonhos, né? Que foi o futebol e o exército. E os dois acabaram se frustrando que não deu Não certo, dando né? certo. Quando aconteceu isso, o que você pensou, né? Será que você pensou, nossa, será que sou amaldiçoado? Ou será, não, Deus tem um plano para Um mim? bocado. Como que você ficou assim Sim, pensando? estava bastante mal, tipo, eu não sabia o que é que eu ia fazer, porque o meu objetivo nunca foi escolar, nunca foi tirar umas boas notas, ir para uma boa universidade, porque das duas uma, ou ia seguir uma carreira futebolística, ou ia para o exército e ia seguir o sonho do exército. Então eu nunca precisei da escola para isso, então as minhas notas não é que fossem más, mas também não eram notas brilhantes, não eram notas muito boas, eram o suficiente para passar bem e não ter problemas. Então nunca foram notas muito boas. E quando acabou isso, quando eu saí do exército e eu percebi que os dois sonhos que eu tinha acabaram por desaparecer e eu não podia mais fazê-lo, eu senti muito perdido durante muito tempo, tive algum tempo a tentar perceber o que é que eu queria fazer da minha vida. Nesse meio tempo, eu conheci um amigo, eu tinha um amigo que depois ele conheceu a Marta e foi aí que a gente se conheceu, através desse amigo. E durante esse tempo a gente fez planos, ele foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, principalmente nessa parte da minha vida, que esteve lá sempre para me ajudar, esteve lá sempre para mim. E a gente criou planos, porque ele também foi para o exército, só que ele depois não se enquadrou e ele saiu mesmo. Ele não quis mais nada, ele não se enquadrou com o exército, então saiu mesmo. E foi nessa fase em que os dois estávamos um pouco perdidos, que uh, que a gente foi trabalhámos alguns meses no Burger King, que foi onde a Marta trabalhou, mas quando eu entrei, a Marta já não estava lá. A Marta tinha acabado de sair umas semanas antes. Mas esse colega meu, como saiu do exército mais cedo, porque ele não se enquadrou e quis sair, ele saiu mais cedo, ele, quando foi trabalhar, apanhou lá a Marta ainda, e foi aí que eles se conheceram. Depois, quando eu entrei para lá para o Burger King também, porque ele depois deu lá uma cunha à pessoa e disse, olha, tenho um amigo que também quer vir para cá trabalhar, como eu ainda não sabia o que eu queria fazer da minha vida, eu pensei, bem, pelo menos vou guardar algum dinheiro para quando eu souber o que eu quero fazer. Então foi isso que eu fiz. Acabei por não conhecer a Marta aí, mas esse meu colega já a conhecia, falava muito dela, porque eles depois ficaram amigos e ele falava muito dela, que era uma pessoa com bastante conhecimento, que nos podia ajudar, que era uma pessoa incrível e que o ajudou muito a ele também, porque a Marta ajudou muito a ele também, e que nos podia ajudar. Porque, passado algum tempo, nós os Tudo dois bem. começámos com um plano. Só um detalhe, nesse meio tempo, a Marta, ela já era cristã ou ainda não? Ela ainda Não, não, estava aí a praticando Marta aí. ainda. Sim, e foi nesse meio que eu conheci a Marta, na parte do misticismo e Hum, tudo isso. Mas o real intuito de quando eu conheci a Marta, o meu real intuito quando eu fui conhecer a Marta, era outro, que era, com esse meu colega, a gente, passado algum tempo, teve uma ideia de negócio. Sempre gostei muito de marketing e nós os dois, como íamos ao ginásio, sempre procurámos muito conhecimento, então a gente estudou muito, leu muitos livros, teve muita educação sobre também ginásio, e a gente pensou, ok, tu tratas da parte do marketing, neste caso eu, e eu trato da parte de gravar alguns vídeos, de fazer a parte da informática também, de programação, que ele gosta muito, e hoje em dia, eu não sei porque a gente já não fala, mas ele também seguiu uma licenciatura em programação, então nós os dois sempre tivemos esse complemento. E foi isso que fizemos. E depois a Marta entrou como? Nós já tínhamos esse projeto, já estávamos a planear criar ou um livro ou umas aulas para as pessoas, isto em 2018, no finalzinho de 2018.
A gente estava a planear isso, estava a ver em que plataforma íamos fazê-lo, como é que íamos fazê-lo, como é que íamos gravar os vídeos, se íamos precisar de suporte técnico. E foi aí que a Marta entrou, porque depois esse amigo meu disse: olha, estás a ver a mulher que eu te falei, a Marta? Vamos lá, porque ela sabe muito de marketing, ela tem muito conhecimento em marketing, então vamos lá, eu sei que ela nos vai poder ajudar. Então nós fomos da nossa cidade até à cidade da Marta, eu já tinha carta, que eu tirei a carta mal, fiz 18, então a gente foi até a casa dela e foi aí que eu a conheci. Foi no âmbito de perceber um bocadinho mais de marketing, de ter umas ideias, e realmente, nesse dia em que a gente se conheceu, ela deu-me umas ideias de marketing, ajudou-me. Mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a estudar marketing, foi quando eu saí, um pouco depois de eu sair do exército, eu comecei a procurar algumas coisas para fazer e descobri que marketing era algo que eu gostava muito. Então eu comecei a estudar marketing, a procurar mentores em marketing, pessoas que me pudessem ajudar. E muitos deles, além de explicarem sobre marketing, explicavam uma coisa que estava a começar a ficar popular também nessa altura, que era a lei da atração. E foi aí que eu também fui introduzido. No início, eu não acreditei em nada disso, devido às experiências que eu tive também, e todas essas experiências que eu acabei de falar levaram-me a um ponto em que a única coisa que eu acreditava era em mim mesmo e que havia sobrenatural e havia coisas más. Isso eu sabia que sim, o resto eu não acreditava. E isso levou-me a muito que há muita parte de não acreditar, não ter fé em Deus, porque essas coisas más estão a acontecer, então Deus não pode ser real, e tudo isso. Então, inicialmente, eu não acreditei em nada do que eles estavam a dizer acerca da lei da atração, tudo isso, mas falaram muito, eu percebi por causa do contexto e tudo isso na altura, e foi aí que a Marta também entrou, porque eu falei, porque eu achei estranho, tipo, lei da atração, não sei o quê, e eu falei, e foi aí que ela introduziu, ok, eu vou-te explicar um bocado como é que é a lei da atração e tudo isso, e ela introduziu muito também na lei da atração. Ela deu umas bases iniciais de, pronto, hoje em dia toda a gente procura, sabe, de nós sermos um ser superior, de nós sermos poderosos o suficiente para criar com a nossa mente, de nós sermos como deuses e nós podemos fazer, a nossa maior arma é a imaginação, tudo isso. Ela Ó, introduziu-me a Rubem, isso. Sim, a, sim. a gente está achando incrível aí essa parte que você está falando, porque me fez lembrar até de um texto bíblico aí, bem conhecido, que está em Gênesis capítulo 3, né? Que mostra um diálogo entre Eva e a serpente, né? E no final do capítulo 3, na verdade no versículo 5, né? A gente vê assim que o Satanás, como serpente, né? Ele fala assim, mas Deus sabe bem que no dia que delas comeres, que era o fruto proibido, né? Vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Isso é bem incrível porque é exatamente o que você falou agora. O que você falou agora. Então, assim, a gente percebe que tem um ensino aí do Satanás, né? Que até hoje perdura, né? E o Rubens vai falar um pouco mais para nós dessa experiência que ele teve aí com essa lei da atração. Sim, e aí a Marta começou-me a explicar mais sobre a lei da atração e pronto, ela foi mais a fundo. Ela não se limitou pela lei da atração, ela por acaso disse, eu depois disse, tal como o meu amigo, ambos éramos muito céticos. Então a gente não acreditou muito no que a Marta disse. E então a Marta disse, olha, vou-te propor um desafio. Quando tu fores ao ginásio, e aqui no verão, foi na altura em que nos conhecemos, foi depois na altura do verão. Aqui no verão, para arranjar um estacionamento, na altura em que nós íamos ao ginásio, era quase impossível à tarde. De manhã ainda ia, mas à tarde a gente tinha que estacionar muito longe para depois ir a pé até ao ginásio. E ela disse-me, faz este teste, olha, quando tu fores para o ginásio, antes de ir ou no dia anterior, à noite, imagina uma vaga específica, imagina essa vaga, visualiza essa vaga, imagina tu a entrares com o carro, a estacionares nessa vaga e tudo isso, e no dia a seguir vais ter essa vaga. Se fizer as coisas bem, vais ter essa vaga. E aconteceu mesmo, verdade que aconteceu mesmo. Por 3, 4 vezes estava lá aquela vaga específica à minha espera no meio dos carros todos estacionados. Tudo cheio e até foi engraçado porque esse colega meu não acreditou e só deixou de lado. E eu, ok, não perco nada em experimentar e experimentei. E quando a gente foi estacionar, ele disse, mas para aí para quê? Está tudo cheio. Eu, tem calma, tem calma, vamos fazer o teste. E realmente, por algumas vezes, essa específica vaga estava livre.
E realmente foi a partir daí que eu comecei a acreditar cada vez mais e a perceber que era um caminho que eu podia seguir. Mas nesse dia em que a Marta nos introduziu a isso, ela não se limitou a isso, ela apresentou-nos também a parte da cabala, a parte do misticismo, como é que funciona, ela dá-nos uma base sobre tudo. E pronto, esse colega meu nunca prestou muita atenção, nunca quis muito, mas devido àquilo que eu já tinha passado, que eu não lhe contei logo, mas devido a isso eu, ok, calma, vou experimentar, vou estudar um bocadinho mais, vou tentar perceber um bocado, porque realmente que o sobrenatural existe, isso eu sei. Então eu vou experimentar, não perco nada com isso. E foi a partir daí que eu comecei a seguir cada vez mais a parte da lei da atração. Pouco tempo depois a gente entrou para a universidade, tanto eu como esse colega meu, em universidades diferentes, mas chegámos a ir para a mesma universidade. Eu não consegui ir para a que eu queria porque as minhas notas não eram muito boas, então consegui outra universidade. E foi aí que eu também fui introduzido ao empreendedorismo. Aí eu comecei um negócio como empreendedor, que não tinha muito a ver com marketing, mas que dentro desse negócio, os mentores e tudo isso, também pregavam muito sobre a lei da atração. Isso era tipo o mojo, tipo a forma de eles se situarem na vida, era a partir da lei da atração. E hoje em dia há muito disso ainda, mas naquela altura não havia muito e não era muito conhecido. Então a gente vê, sei lá, multimilionários, pessoas com muito sucesso a falarem connosco, pois eu tive a oportunidade de ir a vários eventos presenciais, a eventos online também, mas presenciais, onde eu consegui estar com essas pessoas, privar com elas, falar com elas. E realmente a única coisa que eles dizem é utiliza a lei da atração a teu favor, utiliza o poder da imaginação, de tu visualizares, de tu escreveres diariamente aquilo que tu queres, de tu fazeres meditação, de tu visualizares aquilo que tu queres constantemente, de tu fazeres um quadro, de tu teres as imagens daquilo que tu queres por todo o lado, que é para te lembrares sempre, para tu manifestares aquilo que tu queres, e tudo isso. Isso é basicamente o que eles te dizem. Pelo menos o que eles me disseram a mim, todas essas pessoas foi exatamente isso. E que o sucesso deles era atribuído a esse poder que eles conseguiam desbloquear na vida deles, o poder da lei da atração. E foi aí nessa altura que veio o livro do segredo, que esses livros começaram todos a ficar famosos. Eu comecei a ler os livros de Napoleon Hill, o segredo, o Pensa e Fique Rico, o Como Enganar o Diabo, esses livros todos sobre a lei da atração. Eu comecei a ler, comecei a me introduzir mais nesse assunto, a estudar também outros mentores de lei da atração e tudo isso. E foi aí que eu comecei a praticar cada vez mais. A Marta introduziu-me, explicou-me muito do que era sobre isso, e tudo o que era lei da atração eu comecei a ter desses mentores. Tudo o que era mais aprofundado, eu comecei a ter da Marta. Ou seja, tudo o que era mais a parte do misticismo e tudo, porque ao longo do tempo a gente começou-se a tornar mais amigo. Eu e a Marta, porque a amizade da Marta, quando a gente se conheceu, era inteiramente com o meu amigo. Então a gente éramos conhecidos, eu e a Marta. Mas à medida que o tempo foi passando, à medida que eu desenvolvi mais interesse pelo conhecimento dela e tudo isso, a gente foi criando uma amizade. E à medida que o tempo foi passando, ela também sentiu a confiança de partilhar mais sobre aquilo que ela fazia. E foi aí que eu também senti a confiança de lhe dizer o que já tinha acontecido comigo. E o que ainda estava a acontecer, porque durante este período todo de tempo, as coisas continuavam e continuavam a piorar. Eu continuava a não, começava a cada vez conseguir dormir menos, começava a ter a paralisia do sono, começava a continuar a ter esses sonhos, a ter mais sensibilidade àquilo que era o mundo que a gente não consegue ver. E foi aí que eu falei com a Marta. Eu tomei a coragem, porque não era algo fácil para mim falar na altura. E eu tomei a coragem de falar com a Marta e de lhe dizer: olha, aconteceu isto e tal, e agora estou a ter estes sonhos, estas coisas estão a acontecer com a minha vida e tudo o que aconteceu. E foi aí que ela disse: olha, só por esses sonhos eu já consigo perceber que o que aí foi feito foi um feitiço de amor. Para quê? Para tu não conseguires seguir em frente com a tua vida enquanto tu não estiveres com ela. E daí é que vêm esses feitiços de amor, porque ao mesmo tempo eu
eu não sentia algo bom por ela, eu sentia um bocado de, não rancor, mas não tinha bons sentimentos. Eu também não tinha maus, mas não tinha bons sentimentos em relação a ela. Mas algo que na altura não conseguia deixar de fazer era tirar o pensamento dessa pessoa em si. Namorava com outra pessoa na altura, mas algo que, sei lá, acabava por vir à mente muitas vezes era o pensamento dessa pessoa. E eu começava, porra, eu não gosto nada, odeio esta pessoa e mesmo assim não consigo parar de pensar nela. O que está a acontecer? E foi aí que eu expliquei à Marta e ela disse-me isso. E foi aí que ela me começou a ajudar. Que ela começou a dizer-me, a ajudar-me com banhos de descarrego. Ela também me deu um colar de selenite, que é para proteção. E começou a ajudar-me com feitiços de proteção, com banhos de descarrego. Ela começou-me a dar mais conhecimento sobre aquilo que eu devia fazer. Sobre muitas outras coisas. E foi aí que também a Marta começou e me disse: olha, eu também sei fazer o tarot, sei realmente, consigo ver aquilo que te espera no futuro. E eu, ok, não acreditei muito, de novo, mas já que aqui estamos, podes fazer, também não perco nada. E foi aí que, com o tarot, com a astrologia, ela me disse: olha, Ruben, não é que sejam coisas boas, mas olha o que eu tenho para te dizer. Primeiro que essa rapariga, tu ainda vais ter um contacto com ela, ela ainda vai aparecer na tua vida outra vez, e não falta muito, vai ser daqui a pouco tempo. A segunda coisa é que o relacionamento que tu tens agora vai passar por um mau bocado e provavelmente até vai acabar. E eu estava até numa fase relativamente boa do relacionamento, então eu disse, não é possível, não é possível. Mas pronto, ela disse, e depois disso acontecer, realmente, essa pessoa vai aparecer na tua vida outra vez. Isso vai acontecer. E o que realmente aconteceu foi exatamente isso. É que passado, sei lá, um mês e pouco, porque eu depois não acreditei, as coisas começaram-se a desenrolar e eu fiquei preocupado e disse: Marta, faz outra vez. Faz outra vez para ver se dá igual. E deu a mesma coisa. E eu aí comecei a ficar preocupado, mas o que aconteceu foi que passado um mês e pouco, eu já estava a dar-me Rubem, melhor como empreendedor. Sim, Rubem, só um segundo. Eu acho interessante o que você comentou agora, porque assim, é, a Marta mesmo, ela quando contou o testemunho para nós, ela compartilhou que ela recebeu alguns dons, né? Um deles era a clarividência, inclusive, né? E aqui também no canal, a gente trouxe o testemunho do Roger Morneau, que escreveu o livro Uma Viagem Sobrenatural, e lá tem um corte que nós fizemos, exatamente os dons dos espíritos, né? Que o inimigo, ele vai dar dano para você, alguns dons, algumas coisas assim, para te cativar cada vez mais e você ficar mais imerso naquilo, né? E cegar você realmente do Deus amoroso que nós temos, viu? Então, essas práticas que a Marta, ela praticava na época, né? Era justamente um dom que ela tinha, né? Recebido por essas entidades, né? Que ela praticava. E aí, eventualmente, ela descobriu que realmente aquilo não era de Deus, né? Isso, os dons dos exatamente. espíritos ruins. Exato. A gente fala isso, Sim, mas é exatamente. Mas aí sim, você, realmente. depois de um tempo, ela falou que você ia encontrar com essa pessoa e de fato você acabou encontrando com ela. Sim, o relacionamento acabou, realmente. Eu estava-me a dar melhor como empreendedor, estava a começar a minha vida de empreendedor e com a rapariga com quem eu estava naquele momento, as nossas visões de futuro não se alinhavam. Então ela decidiu acabar o relacionamento. E foi aí que eu comecei, ok. Caças, a Marta disse-me isto há pouco tempo atrás. Claro, fiquei muito estressado porque foi um relacionamento de 4 anos, então fiquei bastante mal e tudo. E foi exatamente nessa altura que a rapariga anterior, a parte do satanismo e tudo isso, entra na minha vida de novo e manda-me mensagem: olha, eu vi o que aconteceu, epá, sinto muito, mas olha, achas que a gente se pode encontrar? Epá, quero falar contigo, preciso muito falar contigo. Ah, eu na altura até estava tipo com esse colega meu, estava tipo, não, nem vou responder. Mas depois, como a Marta me tinha dito que isso ia acontecer e que realmente aconteceu, fiquei, ok, vou-lhe perguntar, Marta, o que é que achas? Achas que vá falar com ela, que não vá? E ela, olha, vai, não perdes nada em falar com ela. E eu, ok, e fui. E pronto, o objetivo dela era mesmo criar pena em mim e voltar a estarmos juntos, o que não aconteceu, como é óbvio, mas
esse foi o objetivo dela. A gente encontrou-se, ela disse lá um sítio, a gente encontrou-se e pronto, o objetivo dela era mesmo, olha, epá, não consegui deixar de pensar em ti nestes anos todos, continuo a gostar muito de ti, mas peço desculpa pelo que te fiz antes, mas eu gostava de poder recomeçar. E pronto, aí eu não quis mesmo nada, olha, desculpa, mas não quero mesmo nada mais. E pronto, foi aí que a gente se separou de caminhos completamente até hoje e, e nunca mais, pelo menos nunca mais a vi. Mas aí depois desse momento foi quando as coisas começaram a piorar cada vez mais. Aí começaram a ir mesmo colina abaixo. Porquê? Porque depois desse momento até hoje eu ainda não sei o que é que significa, mas nesse sítio, que era um sítio que por acaso eu até gostava de ir de vez em quando, a outra vez que eu fui lá nesse sítio, eu até hoje ainda não sei o que é que significa, mas estava lá um pentagrama desenhado num sítio onde a gente esteve a conversar. Era ao pé de uns bancos, ou ao pé de um condomínio, nos bancos, onde é muito sossegado e dá para uma pessoa conversar bem. E eu depois disse à Marta, e ela, olha, eu também não sei o que é que ela fez ali, mas algo de bom certamente não é. Eu até lhe disse, certamente são algumas crianças que fizeram isso, e pronto, obviamente que ela disse, achas que algumas crianças iam ter interesse em fazer uma coisa dessas? E realmente, foi logo depois, tipo uns dias depois, isso apareceu, então, claro, a gente não é, duvidou que fosse algo mau, mas a partir desse momento foi quando as coisas começaram a ir mesmo para baixo, mesmo para baixo. Eu estava na universidade, estava a viver numa casa com os amigos e estava em Mirandela, que é uma cidade aqui em Portugal. E foi a partir daí que as coisas começaram a piorar. Eu comecei a ter mais e mais sonhos, foi aí que eu comecei a ter sonhos cada vez piores, comecei a sentir, e não só sentir, foi aí que eu comecei também a ter a experiência de poder ver essas criaturas. No início era tipo um vulto, eu olhava e via um vulto, tipo, como se fosse uma nuvem escura, e foi aprimorando à medida que o tempo foi passando. Eu começava a sentir, eu começava a ouvir o meu nome a ser chamado, começava a ver cada vez melhor essas entidades, ou seja, deixava de ser vultos, começava a ser algo cada vez mais formado, e como essas criaturas não são nada bonitas, era uma coisa feia mesmo, era algo que não era nada bonito. E eu começava a conseguir cada vez mais ver. E Rubem, só um E detalhe, isso não era sonho, você via na vida real mesmo, não, isso era acordado, mesmo. Sim, sim. Os acordado. sonhos era outra coisa à parte, sim. Uau, uau, olha que Uau. incrível. Porque realmente quando você abre essa porta, né, dificilmente consegue fechá-la, né? E ver você contando um testemunho hoje mostra o poder de Deus em resgatar seus filhos, né? É incrível. Sim. Estamos empolgados aí para E saber como mais, é hein? Uau. perigoso tudo isso, né? Às vezes tem pessoas que não. Falam, não tem nada a ver. E se envolvem, às vezes, sei lá, numa coisa que assistiu na televisão, num filme, numa série, sei lá, isso não tem nada a ver. Mas isso é sério, gente. Você Isso é vai muito abrindo, você sério. vai permitindo aos Sim. poucos, né, que o inimigo entre em sua vida. E É, olha pela só, própria como o história Rubem do falou, Ruby, né? porque não foi tudo de uma vez. Sim, Foi aos aos poucos poucos. foram acontecendo Uhum. coisas, né? Começou Faz a ter pouquinho. umas sensações, começou a ouvir uns Sonhos, né? ruídos, Isso. começou a ter uns sonhos, aí depois começou a ver uns vultos, e depois Uhum. ainda a ver mais coisa do que os vultos. Então, Uau. é sério, é muito sério. Tem que Uhum. É tomar algo cuidado com as sério. janelas da alma, pessoal. É, Sim, sim. mas pode. É exatamente isso. E foi nessa altura que a Marta me começou a explicar mais da magia que ela fazia, da Wicca, do misticismo, da magia branca, da magia verde. Foi aí que ela me começou a explicar e ela começou a dizer: Ok, Ruben, olha, quando estiveres pronto a fazer um investimento, não é um grande investimento, mas um investimentozinho para comprar os materiais, eu posso te ensinar e posso te mostrar e ensinar como é que se faz realmente esses rituais e tudo, para tu te protegeres, para tu realmente começares a fazer por ti próprio isso, já que o teu envolvimento está tão grande, para tu próprio poderes começar a fazer isso. Eu nunca cheguei a fazer esse investimento, porque um bocado mais tarde a gente
A gente não separa o caminho, mas a gente parou de falar durante algum tempo, também já vou explicar. Mas pronto, isso foi o que aconteceu nesta altura, foi ela começar a querer me ajudar com isso também, a querer me introduzir ao misticismo e às diferentes práticas do misticismo. Nesse meio termo, ela sempre me tentava ajudar, sempre lançava o tarot para mim, sempre via a astrologia, ela também me explicou muito segundo aquilo que era a minha astrologia, que algumas coisas mais ainda iam acontecer e tudo isso, e que ela conseguia ver isso através da astrologia, o tarot igual. Disse que depois de algum tempo, depois de cerca de 4, 5 meses, algo bom ia acontecer. E o que é que aconteceu nessa altura? Essa altura foi a primeira experiência que eu tive com Deus, sem saber, mas com Deus. Que foi o quê? Numa altura do meu negócio, eu estava um bocado mal já, e comecei a progredir, a progredir, e vi ali uma oportunidade em que eu podia aumentar aquilo que eram os meus rendimentos passivos. Só que eu não estava a conseguir e já estava bastante mal financeiramente, ou seja, não podia aguentar mais tempo, eu tinha que conseguir. E aquilo que eu já estava a começar a perceber era que, ok, eu praticava a lei da atração, eu meditava diariamente, eu fazia afirmações, a minha rotina era literalmente afirmações, meditação, visualização, tudo isso fazia parte de uma rotina diária. Então, eu já tinha essa rotina introduzida pelas pessoas que eu levava como mentores, mas eu já tinha essa rotina. Tanto que isso se tornou algo que eu pratiquei durante algum tempo até. E nessa altura comecei a perceber, ok, eu não estou a conseguir atingir este objetivo, eu chego perto e falho, chego perto e falho, chego perto e falho. E foi aí que já era bastante noite e eu tive essa oportunidade de novo de conseguir esse rendimento passivo, que era um rendimento passivo em que eu não precisava de fazer grande coisa e iria estar a receber um ordenado português aqui, então para uma pessoa que está na universidade é fantástico, e então era muito tarde e eu dependia de uma pessoa para isso acontecer e já era para aí 1 da manhã. Então eu já estava no desespero, já não sabia mais o que fazer, já tinha feito tudo, só precisava mesmo de uma pessoa. E aquilo que eu fiz, sei lá, por desespero mesmo, não sei muito bem porquê, foi realmente ajoelhar e, sei lá, pedir a Deus. Que Deus, não sei, porque eu não acreditava em nada. Então, eu não sei o que é que eu fiz, mas realmente com fé, eu pedi mesmo, olha, eu preciso mesmo que isto aconteça. Eu sei que eu digo que não acredito, mas se há algum momento para me provar o contrário, é agora, porque eu preciso mesmo que isto aconteça. Se isto não acontecer, financeiramente eu vou ruir, vou ir mal. Então, se há uma altura para tu me provares que realmente existe um Deus, é esta altura. Eu preciso que isto aconteça agora. Eu estou-te a pedir isto. E foi isso, foi essa oração que eu fiz. Não é bem uma oração, mas pronto. E o que aconteceu é que nesse mesmo dia, lá por volta das 3 da manhã, isso aconteceu e eu comecei a ter esse rendimento passivo. Durante muito tempo eu tive esse rendimento, mas aconteceu nessa noite, depois dessa oração. E eu nunca mais me lembrei disso, nunca mais, até depois de ter contacto com a Bíblia e tudo isso, mas eu nunca mais me lembrei disso, até passado há muito tempo. Mas pronto, fiquei feliz e esqueci-me disso que tinha feito. E o segundo contacto foi também nesse tempo, passado algum tempo, é que eu, ao mesmo tempo, ainda estava mal do relacionamento que tinha acabado de 4 anos. Foram cerca de 6 meses que eu tive um bocado mal, um bocado não, bastante mal, mas fui recuperado ao longo do tempo. E houve um momento em que eu realmente percebi as coisas não estão a ir bem, o que aconteceu também com a antiga namorada que eu tinha não foi nada bom e estava muito, 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 muito triste. E foi nesse momento também que eu fiz uma oração, outra vez, não era bem uma oração, mas era um pedido desesperado a um Deus que eu não acreditava. Pronto, era assim. E o que é que eu pedi? Eu pedi que eu pudesse conhecer uma mulher que fosse a mulher adequada para mim, que fosse alguém que se adequasse comigo e eu te descrevi. Fui literalmente ao mínimo detalhe naquilo. E o que aconteceu hoje em dia, pronto, é que por uma bênção muito grande eu estou noivo dessa pessoa, mas ao mesmo tempo eu também não percebi que isso tinha acontecido,
porque eu estava muito triste mesmo e estava a começar a entrar em indícios de depressão e estava um bocado mal. E essa foi meio que uma oração de desespero. E o que aconteceu foi que, passado umas semanas, eu conheci essa pessoa da qual eu estava a pedir, só que eu ainda não sabia que pronto, ia ser essa pessoa. Mas hoje em dia eu percebo o quanto Deus agiu na minha vida, mesmo eu não acreditando, e não tendo uma vida com Deus. Mesmo só no desespero, Ele respondeu àquilo que eu estava a pedir. Amém, amém. Isso é incrível porque, Isso é assim, incrível. a gente percebe que, pelas suas práticas, né, que você fazia, como você comentou, meditações, pelo seu meio social, né, foi abrindo portais realmente para essas entidades terem acesso cada vez mais e mais a você, né? E aí blindando você naquele meio, né? Mas a gente percebe que, olha como o amor de Deus, o Espírito Santo, você nem sabia o que era, mas você sentiu aquela necessidade de se ajoelhar e fazer uma oração sincera para Deus. E olha só como Deus respondeu Isso só mostra o quanto amorosamente. Deus sempre está disposto a nos ajudar, a nos Exato, resgatar, se a exato, gente Uhum. buscá-lo, né? Sim. Então, ele está ali. Se você buscá-lo com sinceridade, que foi o que aconteceu nesses momentos? Foi exatamente. com sinceridade, foi com Sim. fé. E Deus é muito misericordioso e muito, muito, muito amoroso. Então, ele falou: tá, eu vou te atender, eu vou te mostrar que eu existo através dessas coisas. Podem ter sido coisas pequenas, né? Talvez até em questão assim de cristianismo, né? Uhum, Um tanto irrelevantes, né? Porque você ainda permaneceu no meio no qual você tinha, qual você conhecia, né? isso. E praticava. Mas foram coisas que foram pontualmente significativas e que Uhum. fizeram a diferença naquele momento para mostrar que existe sim um ser superior que é Deus, Isso. e isso depois, né, prosseguiu numa história que a gente vai conhecer já já. Deus tem diversas maneiras, né, de alcançar os seus filhos, né? E a maneira que foi dirigida ao Rubem, né? Exatamente essa, né? Esse Sim, desejo aí de fazer uma oração sincera. Então, pessoal, problemas vamos ter nessa vida, mas joelhos no chão, uma oração sincera tem muito, muito poder. sim. E nunca cabe a nós julgar a sinceridade de alguém, né? Por mais das práticas que a pessoa faça. Vocês já ouviram aqui a história do Mike e Jenny, que a gente trouxe aqui no canal. Então, vocês viram assim, não, a gente não tem o direito de julgar a condição que a pessoa está, no que ela acredita ou deixa de acreditar, porque a gente não sabe qual é o início do relacionamento que ela está tendo com Deus e da sinceridade do coração dela. Assim, na própria Bíblia, nós temos o Paulo, né? Sim, Saulo e Paulo, né? Realmente, quem olhava para Saulo nunca viria ele se salvar, né? O próprio Estevão, quando foi apedrejado, Paulo ainda era Saulo, né? Então, Estevão vai ter uma surpresa enorme no céu quando vê Paulo, que ele, peraí, através dele, né, tantas pessoas foram para Cristo, né? Então, imagine a exatamente. surpresa que vamos ter no céu. Por isso que só que mente quem julga pode ser Deus, né? E nós que temos que fazer aqui na Terra é amar o próximo. Não importa o que ele tenha feito para nós, né? É sempre olhar com os olhos para Não Deus. importa no que a pessoa acredita, no que a Isso. pessoa já fez ou deixou de fazer, não importa. Nosso papel aqui é amar e servir e levar o evangelho para essas pessoas, levar a Cristo, né? E aí nós temos E testemunhos fantásticos, como o é, da Marta e o do é, próprio Rubens agora, sim. E contando para quem nós. faz o trabalho de conversão não sou eu, não é o William, não é o Rubem, não é você que está assistindo, é o Espírito Espírito Santo. Santo, E é ele que exato. vai atuando. O mesmo agente que agiu naquela noite de madrugada com o Rubens. Exato. Estou curiosa, Rubem, continue. Muito bom. Sim. Esse reflexo, eu não sei se foi pela educação cristã que eu tive, eu não sei. Sei que no maior momento de desespero, onde já tinha experimentado tudo, já tinha feito tudo, que realmente não era uma meditação que me ia levar lá, que não era imaginar o resultado que me ia levar lá. O último recurso mesmo foi realmente isso. E não sei porquê, mas foi isso que veio à minha mente. E então foi isso que eu fiz porque não havia mais nada a fazer. Mas sim, e essas coisas realmente aconteceram pouco tempo depois. Pronto, o resultado aconteceu no mesmo dia e o da pessoa, de conhecer essa pessoa, eu conhecia pouco tempo depois. Mas realmente, só passado alguns meses é que a gente se começou a conhecer melhor e realmente agora estamos noivos. Mas
Foi algo que realmente aconteceu e eu esqueci. Esqueci, não me lembrei mais daquilo que eu tinha feito, do que me levou lá. Só me lembrei algum tempo depois, quando já tinha conhecido a Bíblia, já tinha conhecido melhor Deus. Foi aí que eu me lembrei, mas durante este tempo passou completamente ao lado. E pronto, e foi nesta altura que eu saí da universidade, eu não acabei a universidade, porque eu já estava com resultados suficientes para o que eu queria, o trabalho que eu queria, que não é que eu queria, mas que a universidade me podia dar, um curso universitário me podia dar, eu já estava a receber mais do que isso. Então eu pensei, ok, não preciso mais da universidade. Então eu saí da universidade, continuei nesse negócio e tudo, continuei a fazer. E à medida que esse tempo foi passando, a pessoa com quem eu estou agora, que eu conheci, ela entrou para a minha equipa, porque eu comecei a ter resultados, eu comecei a criar uma equipa, e eu comecei a instruir, a educar essas pessoas. E claro, o que é que eu na altura levava como o que me deu resultados? Aquilo que eu fazia diariamente. Eu não me lembrei da oração que eu fiz, daquilo que eu pedi. Eu atribuí esses resultados àquilo que eu fazia diariamente. Então era isso que eu também ensinava, a fazer o que eu fazia. E foi aí que também começaram a entrar alguns questionamentos. Porquê? Porque as pessoas que eu estava a educar, a ajudar, a ter os mesmos resultados que eu, não estavam a conseguir. Então eu comecei a perceber, ok, se calhar não foi a lei da atração, se calhar não foi a meditação, se calhar não foi a visualização, se calhar não foi isso que me levou a estes resultados. Porque essas pessoas não estavam a conseguir ter os mesmos resultados. Não, simplesmente não estava a ir com aquilo que eu estava a ensinar. Então comecei a perceber que, bem, se calhar não é isso. Tem que haver outra coisa que eu não estou a ensinar, mas que eu estou a fazer. E aí começaram alguns questionamentos. Nessa altura, de novo, eu continuava com os sonhos, a minha vida espiritual, entre aspas, era exatamente essa. Era os espíritos que eu já conseguia ver, que realmente era um bocado assustador. Eu comecei a também ter experiências em que, por exemplo, uma que foi bastante marcante, que me assustou bastante, foi eu estar a conduzir no momento em que eu ia da universidade para casa, porque eu tinha carro e todas as semanas eu fazia essa viagem para poder estar ao fim de semana com os meus pais. Então fazia essa viagem. E como já ia um bocado de noite, estava a anoitecer, eu estava aí de carro e aquilo que vejo ao meu lado, ou seja, na autoestrada a 120 a hora, 2 cavalos a correr ao meu lado. E eu, ok, isto não faz sentido nenhum. Pior ainda, um cavalo era verde e outro cavalo não, era tipo os ossos do cavalo, era um cavalo de ossos, então não fazia sentido nenhum. Eu vi isso, assustei-me e comecei a ir mais depressa. Eles estavam a acompanhar. Não foi um relance, foi algo que eu vi durante 30 segundos, 40 segundos. Não foi um relance, eu vi de relance, não. Foi algo que eu vi durante algum tempo. Depois chegou um momento em que eu, sei lá, estava a balançar ali na estrada, e chegou um momento em que eu acelerei mais, 150, 160 e pronto, eles ficaram para trás e eu passou completamente. E isso foi uma experiência muito marcante, que também aconteceu durante esse tempo. Algo também muito marcante que eu acabei por contar à Marta e ela também ficou espantada, porque eu não sabia realmente o que era num dia que eu já estava com a minha noiva, a gente já estava juntos, eu estava no meu quarto e as janelas estavam fechadas, a única coisa que estava nas janelas eram as pequenas coisinhas que ficam quando a gente fecha. E então a luz consegue passar por lá, mas de noite, ou seja, vai meia-noite, 1 da manhã, a única luz que há é os candeeiros da rua. Pronto, e a gente estava-se a preparar para dormir, e algo que aconteceu no nosso quarto mesmo, que não só eu consigo dizê-lo, mas também a minha noiva, foi 2 bolas, sei lá, do tamanho maiores que a minha cabeça, 2 bolas se calhar assim, de luz, a andarem pelo nosso quarto, 2 bolas de luz, e a mim assustou-me bastante. Eu, por acaso, não tive coragem de ir à janela, porque a minha namorada, ela disse que, ok, devem ser uns miúdos com coisa de luz, mas não faz sentido porque a luz não ia entrar assim para todos os cantos do quarto. Se o miúdo estivesse com coisa de luz, sei lá, com um laser a puxar, porque a luz andou por todo o quarto, andou pelo teto principalmente, andou por todas as paredes do quarto,
e chegou um ponto em que simplesmente foi embora. Eu expliquei isso à Marta e ela disse-me, olha, vou-te ser sincero, isso aí tem a ver com os anjos da cabala. E isso aí não te devia acontecer porque é preciso tu consagrar-te a esses anjos para eles aparecerem a ti. Então isso não devia acontecer. Mas, já que isso aconteceu e não, vou-te ser sincero, isso é impossível de acontecer de forma natural. E ainda bem que tu não foste à janela ver, porque eu nunca vi, não é? Mas o que ela me explicou é que os anjos da cabala são muito grandes, são criaturas bastante grandes. Então foi o que ela me explicou. Se fosse, provavelmente era isso que ias ver. Mas essa é a forma deles se manifestarem em espaços em que eles não conseguem estar, em feixes de luz, porque querendo ou não são anjos, caídos, mas são anjos. Então eles continuam a ser de luz. E essa é a forma deles se manifestarem. E nesse momento, você, quando tinha esse contato aí, né? Que realmente é impressionante, esses relatos que você está compartilhando conosco aqui hoje, Rubem. Você sentia, por exemplo, arrepios, ou você pensava em Deus naquele momento? O que você sentia nesse momento quando você via aquele tipo de... Desespero. Uau, nesse momento foi desespero mesmo. Nesse momento a minha namorada ficou tipo, porra, uma criança já gozou com a nossa cara a esta hora. Eu fiquei tipo, ok, não são crianças de certeza, mas também não quero ver o que é, porque não é coisa boa, de certeza. Então foi mais medo. A mesma coisa com os cavalos, foi medo do tipo, o que é que vai acontecer agora? Sei lá, será que adormeci, estou a sonhar, ao volante? Tipo, o que é que está a acontecer? Com as criaturas, com as entidades, exatamente a mesma coisa. Isso por acaso era o que me causava mais medo, porque era repentino. Então eu entrava, se calhar, sei lá, na minha sala e estava a ver isso. Era algo que continuava a ver, porque as criaturas estavam lá, mexiam-se, faziam coisas. Mas entrar num sítio da casa e ver isso, não é uma coisa boa. Então, isso era algo que me assustava mais. E à medida que o tempo foi passando, claro, uma pessoa começou-se a acostumar mais, mas não era algo que dava para se acostumar. Continuava a causar um certo medo. Não era algo simples. E nessa altura, passado algum tempo, esse colega meu e eu deixámos de nos dar. Houve um desentendimento entre nós os dois. E durante esse meio tempo, como eu não falava com ele, e a gente ia muitas vezes à casa da Marta, nós os dois, como eu já não estava a falar com ele, eu também já não ia à casa da Marta, porque íamos sempre os dois. Então não era que eu e a Marta estivéssemos zangados, mas eu e o meu colega estávamos zangados, então eu não tinha contacto. Não tinha muito contacto com a Marta, eu tinha o número dela, mas a gente não mandava muitas mensagens. Ainda falava de vez em quando, mas não era quase nada nessa altura. Então eu perdi um bocado aquilo que era o contacto com a Marta. Ela continuava a me ajudar sempre que eu precisava e tudo, mas eu não a vi durante muito tempo e a gente não falou durante cerca de 2 meses e pouco. E foi nesse tempo que a Marta se converteu, que conheceu a Deus, conheceu a Jesus, começou a ler a Bíblia, começou a ter estudos bíblicos e tudo isso. Nesse meio tempo em que a gente não se falou. E houve outra altura da minha vida em que eu estava, tudo o que eu tinha ganho em termos de financeiro e tudo estava a ruir, estava a ir por água abaixo. Eu estava numa fase má, mesmo eu continuando a fazer tudo o que eu estava a fazer, mesmo eu aplicando a lei da atração na minha vida, estava tudo a ir abaixo. E eu mandei mensagem à Marta nessa altura, tipo, olha, eu estou a fazer tudo isto, não está a dar nada certo, tipo, o que é que achas que pode ser? Achas que é outro ataque espiritual? O que é que tu achas? Porque, sei lá, eu não atribuía aquilo a algo físico, porque eu estava a me esforçar, eu estava a fazer tudo, eu estava literalmente a fazer tudo ao meu alcance para que as coisas dessem certo, e mesmo assim não estava a acontecer. Então o meu pensamento foi, ok, provavelmente é outro ataque espiritual, então vou falar com a Marta. E o que ela me disse foi, olha, Ruben, desculpa, mas o que eu fazia antes, o que tu me conheceste, a pessoa que eu era, eu já não sou assim, eu já não faço isso, mas olha, eu vou dar uma solução, ok? Eu já não faço o que fazia antes, mas eu vou dar uma solução. E o que ela fez foi
dar-me um livro de orações que ela própria escreveu, mas são orações retiradas dos Salmos de Davi, do livro de Salmos da Bíblia. Então não foi ela que escreveu, mas basicamente ela tirou os Salmos e colocou-os em forma de oração. Então basicamente ela deu-me isso e disse, olha, lê, isto são 30 orações, faz estas orações e podes ter a certeza, vais ter resultados. Alguma coisa vai acontecer, podes ter a certeza absoluta. E eu, ok. Eu confiava na Marta, tudo o que ela me dizia acontecia, tudo o que ela me dizia era bom conhecimento, eram coisas boas, a nível espiritual e a nível financeiro, a nível de conhecimento, de negócios, de marketing, tudo isso. Sempre foi conhecimento incrível, então eu confiei a 100% nela e comecei a fazer. Comecei a fazer essas orações e em 3, 4, menos de uma semana, foi 3, 4 dias, o que aconteceu foi que eu não conseguia meditar mais. Apesar de eu estar a fazer essas orações, eu estava a fazer 3 vezes por dia essas orações, eu não conseguia mais meditar. O que aconteceu foi que eu cheguei um dia de manhã, ia meditar, e eu não conseguia. Eu sentia, quando eu estava a meditar, sentia náuseas, sentia mal, parecia que ia vomitar. Tudo o que eu conseguia ver com os meus olhos fechados era tipo pingas vermelhas, tinta, sangue, não sei, mas pintas vermelhas, e não conseguia mesmo meditar, não conseguia parar 2 minutos com os olhos fechados a tentar meditar. A meditação que eu fazia era a meditação budista. Então eu não conseguia mesmo meditar. Eu, obviamente, mandei logo mensagem à Marta: olha, está-me a acontecer isto, será da ajuda do que tu me deste? E foi aí que a Marta me explicou melhor, porque quando ela me deu essas orações, ela só me disse: olha, toma isto e faz. E eu fiz, ela não me explicou nada, ela só me disse: olha, faz. E eu fiz com confiança, e foi aí, quando eu lhe trouxe essa questão de que eu não estava a conseguir meditar, foi aí que ela me disse: olha, Ruben, a meditação que tu fazes é o tipo de meditação budista, certo? E eu, sim, é essa. Ela, olha, Ruben, ok. As orações que eu te dei, aquilo que eu te dei, são orações a Deus. E Deus não é intrusivo. E então ela explicou-me, eu fiz muito uma oração, que era uma oração que basicamente convidava, eu te convidava a Deus a entrar na minha vida e a agir na minha vida. E foi aí que a Marta me disse: olha, Ruben, Deus não é intruso. Então ele não vai entrar na tua vida, ele não vai agir na tua vida sem tu lhe pedir. Mas tu estás-lhe a pedir que ele esteja na tua vida, e se Deus está na tua vida, se Deus está contigo, não pode estar mais nada. Então, ou é Deus ou é a meditação budista. E eu aí percebi, ok, realmente as coisas estão a acontecer, realmente funciona. E foi devido a essa experiência e devido a alguém que eu confiava me ter dado essas orações que eu comecei a acreditar em Deus. Porque realmente alguém me deu algo e funcionou. E eu estava a ver os resultados na minha vida, então eu fiquei, ok, eu vou continuar a fazer. Vamos ver até onde é que isto vai. E eu comecei a ver resultados. Sim, aquela Incrível. mediunidade que eu estava a começar a ter, aquela sensibilidade, começou a desaparecer. Eu comecei a deixar de ver muito rápido. Em questão de um mês, eu começava a deixar de ver essas entidades, esses espíritos. Eu começava a dormir melhor. Tudo o que tinha acontecido a mim ao longo daqueles anos todos começava a desaparecer. Eu começava a ter uma vida normal, por assim dizer. E foi aí que entrou algo muito importante para mim também, que foram os sonhos. Eu já tinha vários sonhos, e eu não sei se eram ataques espirituais, bem, a maioria devia ser, mas era algo com o qual eu podia dizer à Marta: olha, eu sonhei com isto, eu lembro-me dos detalhes todos, e ela conseguia-me explicar muito, muito detalhadamente aquilo que era. E com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus fala com toda a gente, fala com todos nós. E para mim, a forma como Deus fala muito comigo é através de sonhos também. E à medida que eu fui começando a ler e tudo isso, a fazer as orações, eu ainda não tinha contacto com a Bíblia, porque a Marta não me deu logo uma Bíblia. Acho que foi muito inteligente, porque se ela me desse logo assim uma Bíblia para a mão, e olha, não, deixa lá, não quero. Ela só me deu as orações durante 2 meses, 2 meses e pouco, eu só fiz as orações. E foi nesse tempo também que toda essa mediunidade, toda essa sensibilidade foi embora, e eu comecei a ter sonhos, comecei a sonhar sonhos bastante importantes, que depois a Marta me explica um bocadinho melhor. Foram
sonhos em que eu estava num banquete com muitos membros da minha família, um amigo, e nesse banquete eu estava a tirar batatas tipo douradas, batatas que reluziam, tinham muita luz, e era em minha casa e tudo. Eu lembro desses detalhes todos, expliquei à Marta, e ela, olha, isso é Deus a falar contigo, é a maneira de Deus falar contigo. Mas realmente, a partir daí eu comecei a ter muitos sonhos, muito recorrentemente. Deus começou a falar comigo. E foi uma forma que Deus arranjou de falar comigo, já que era algo que eu já fazia recorrentemente, que era ter sonhos e uma vida espiritual muito através de sonhos também. Eu hoje vejo que foi uma forma de Deus continuar a utilizar isso para o bem, neste caso. E eu comecei a ter muitos sonhos. A Marta, na altura, tentava-me traduzir da melhor forma possível os sonhos e muita coisa já aconteceu. Bem, nenhum dos sonhos, não é que não tenha acontecido, alguns estão a acontecer, outros já aconteceram e é algo recorrente. Mas foi algo que começou logo a acontecer. Sonhos, por exemplo, que eu estava num mar grande, aberto, que eu estava tipo, muito alto e que havia alguns tubarões a tentarem chegar a mim, mas não conseguiam chegar. E não eram sonhos em que eu sentia medo. Nenhum sonho, depois de eu começar a fazer essas orações, foram sonhos onde eu sentia medo, onde eu sentia algo mau. Não, eram sonhos em que eu me sentia bem, sentia-me de certa forma protegido e sentia-me sereno, tranquilo. Eram sonhos em que eu estava bem. Então, à medida que isso foi acontecendo, a Marta foi traduzindo alguns sonhos, foi-me ajudando, foi-me indicando. Muitos sonhos já aconteceram. Outros sonhos foram de coisas assim mais rápidas. Por exemplo, eu tive um familiar que morreu há pouco tempo e houve um sonho que eu contei à Marta e ela disse-me, olha, esse sonho tem a ver com a perda, tem a ver com perda de família. Então, muitas coisas, muitos avisos também de Deus e tudo isso para a minha vida, e eu sinto que é muito uma forma de Deus comunicar comigo. Tem acontecido ao longo do tempo, não perdi, não foi algo que aconteceu só uma vez ou duas, é algo que se mantém. E nesse tempo, depois de passar alguns 2 meses, ou 2 meses e meio, foi quando a Marta disse, olha, ok, Ruben, então eu vou-te introduzir aqui a dois grandes amigos meus, que são os pastores daqui de Vila Real, de onde eu vivo agora, e ela introduziu-me e disse-me, olha, eu vou-te dar o contacto, e são duas pessoas muito amigas minhas, podes confiar nelas e tudo, mas eles vão-te conseguir explicar um bocadinho melhor daquilo que é a tua experiência, aquilo que tu estás a ter, de quem é Deus mesmo, de quem é que é mesmo Deus, porque eu só estava a fazer umas orações, eu ainda não estava muito aprofundado, então essa foi a forma dela de me introduzir aos pastores daqui, que são pessoas incríveis, e me dar a alguém que me pudesse dar estudos bíblicos. E foi a partir daí, o pastor neste caso veio à minha casa, pude conhecê-lo, pude também ver um bocadinho daquilo que era Deus e tudo isso, numa introdução inicial, e foi a partir daí que a gente começou a vir aqui, ou a fazer online estudos bíblicos, já há quase um ano, que a gente faz estudos bíblicos todas as semanas, e foi aí que também me introduziram à Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a perceber um bocadinho, não só daquilo que me acontecia antes e do porquê, mas também daquilo que deviam ser os meus princípios, daquilo que eu devia começar a fazer ou devia deixar de fazer, e tudo isso começar a moldar também o meu caráter. Entretanto, nesse ano que eu já estou a ter estudos bíblicos, já estou a desenvolver mais na fé, também mudei de área, entre aspas, mudei mesmo de área de empreendedorismo. Hoje em dia estou mais na gestão de tráfego e lançamentos. Antes não, antes estava na área mais de investimentos e de marketing, mesmo interpessoal, então não era uma área que, passado algum tempo, eu comecei a perceber que não era não só uma área para mim, mas não era uma área onde havia muita ética em si. Havia muitas mentiras, havia muitas coisas que muitas pessoas também que eu comecei a perceber que não eram pessoas com quem eu queria estar, não eram pessoas que me iam levar para onde eu queria ir, não eram pessoas que
me iam agregar na minha vida mais. Foram pessoas que me levaram para um caminho e fico grato porque levou-me para aqui, para onde eu estou agora, mas que eu não queria mais ter na minha vida, vi que não eram pessoas éticas, vi que eram áreas e empresas que não eram, não eram muito éticas e não eram de acordo com aquilo que eu estava a começar a querer ser. Então também troquei, hoje em dia estou mais sozinho, a empreender sozinho e numa área diferente. Foi algo que foi mudando e pronto, hoje em dia também com o pastor e tudo isso a gente já está a combinar o batismo para este setembro e Amém. foi muito por aí, a gente começou a ter estudos bíblicos, começou a criar uma rotina e foi bom porque a Marta introduziu-me não só da forma certa, mas mais tarde também deu-me um exemplo do que deve ser uma relação com Deus. O orar todos os dias, criar uma rotina de oração e ler a Bíblia também todos os dias. Não deve ser algo que a gente leva como uma obrigação, mas como um prazer, se fazer algo bom. Então, muito pelo exemplo da Marta em si, eu comecei a desenvolver essa relação com Deus cada vez maior e desenvolver-me cada vez mais na fé, apesar de ainda estar pouco tempo, não é? Ainda ser um bebé na fé, mas de poder já ter experienciado e sentido o que é realmente não só uma relação com Deus séria, mas também o que é o poder de Deus, o que é realmente o quanto Deus pode fazer por nós na nossa vida e Amém. o quanto a gente também deve confiar também, o quanto a gente também deve confiar em Deus. Uau, Amém. que testemunho incrível, viu? E a gente sabe que o caminho de um cristão, Deus nos deixou através do próprio santuário, né? Quando a gente vai lá para a época de Moisés, a gente percebe que Deus, ele deu um esquema de santuário que, de acordo com o que estava no céu, né? E no santuário a gente vê lá no lugar santíssimo, né? A mesa dos pães, né? Lugar santo, o candelabro e também o altar de incenso. E é uma simbologia, né, para a palavra de Deus, estudo diário da palavra de Deus, a oração, e agora que o Rubens está fazendo, que é compartilhar o testemunho dele. É testemunhar, exatamente. Gente, o Rubem falou aqui, ó, setembro, ele e a noiva dele estão se batizando para honra e glória de Deus. Amém. Que bênção, Louvado né? seja Deus. Olha só como também, com sabedoria, como levar a mensagem, Isso. né? Para as pessoas que estão próximas a gente, né? Ele mesmo comentou, se a Marta tivesse chegado já com a Bíblia de mão, Pode ter rejeitado. provavelmente eu não teria seguido esse caminho, né? Uau, Mas incrível. assim, que lindo isso. Rubem, fala um pouquinho para a gente uma coisa. Quando você começou a estudar mais a Bíblia, como que você reagiu para entender que a lei da atração não tem a ver com o que Deus ensina na Bíblia? O que foi falar, uau, agora eu entendi. Como que caiu as fichas, assim? Sim, isso foi não só um choque, mas também uma percepção de, ok, eu estive a ouvir tantas pessoas, tantos multimilionários, tanta coisa que eu paguei e tive a oportunidade de estar com pessoas assim e tanta coisa que eles me puderam dizer em privado, que eu hoje em dia não só posso encontrar na Bíblia, mas de uma forma melhor e mais detalhada. E foi aí que eu comecei a perceber as grandes diferenças entre a lei da atração e aquilo que é a Bíblia e aquilo que é Deus. Porque, claro, a primeira e a mais gritante é que a lei da atração imagina-nos a nós como a deuses, a nós como seres criadores, e logo aí já faz a diferença toda. Mas a lei da atração tem fundamentos realistas, que é que a nossa mente tem poder, e é verdade, a nossa mente tem poder, é com a nossa mente que nós comunicamos com Deus. Então, realmente, a nossa mente tem poder. E algo interessante que eu comecei a perceber e que também me foi dito, e dá para perceber claramente, é que muito daquilo que são os livros de Napoleon Hill, Bob Proctor, todos esses mentores da lei da atração, a gente consegue ver, para quem já leu os livros e quem lê ou já leu a Bíblia, a gente consegue ver que muito do que eles dizem nesses livros as bases foram retiradas da Bíblia e eles adicionaram aquilo que lhes convinha, não é?
mas o poder da mente, muito do que eles explicam lá, sim, foi retirado da Bíblia. E eu acho que isso é uma forma que ajuda muito a não só a enganar também as pessoas que já estão com conhecimento da Bíblia, pessoas já cristãs, porque elas conseguem encontrar um bocadinho daquilo que é o conhecimento bíblico nesses livros, só que está distorcido. Porque, claro, a primeira coisa é que a lei da atração foca-se em nós sermos seres criadores e sermos deuses. Então, só por aí já está errado. O segundo é que só com a nossa imaginação, só com a visualização, com a meditação e tudo, nós conseguimos alcançar algo. Quando, eu acho que é senso comum que o trabalho faz parte do resultado. O trabalho é 70, 80, 90% daquilo que é o nosso resultado. Então, algo que muita pouca gente, ou basicamente ninguém, prega, das pessoas que falam da lei da atração, é que aliado ao que tu fazes, tem que haver trabalho, senão os resultados não vão vir. E é muito nisso que muita gente se prende. No vou fazer a minha meditaçãozinha, a minha visualização, a minha escrita, as minhas afirmações, vou escrever, vou meter aqui um quadro com tudo o que eu quero, o quadro dos sonhos, mas depois não fazem, porque também ninguém diz. Mas é muito nisso que a gente se prende. Em vou fazer isto e agora as coisas vão acontecer por magia. E muitas pessoas prendem-se nisso dentro da lei da atração, que é o mais errado, porque obviamente que por trás de qualquer resultado tem que haver trabalho. E se houver trabalho, seja com lei da atração, seja com qualquer outra coisa, vai haver resultados. Porque há trabalho. Então, uma pessoa que, sei lá, empreenda, não importa se ela é da lei da atração, se ela pratica a lei da atração, se ela pratica misticismo, não interessa, ela vai ter resultados, porque ela trabalhou para ter os resultados. Agora, a dimensão dos resultados, como é que esses resultados vêm, a adversidade que vem para ter esses resultados e tudo isso, claro, isso vai de acordo com uma pessoa pratica. Mas não é por uma pessoa ter resultados que é devido à lei da atração. E é muito isso que muitos mentores e muitas pessoas que pregam sobre a lei da atração fazem, que é, olha, eu sou multimilionário, tenho muitos carros, eu tenho a vida de sonho, porque eu segui a lei da atração. E qualquer pessoa com senso comum consegue perceber que não é bem assim. Não é bem assim. Senão toda a gente a quem eles falassem ia ter os mesmos resultados, o que nunca acontece. Então, é algo um bocado óbvio, mas quando a gente está nesse meio e a gente se rodeia desse tipo de pessoas, não percebe. Eu falo isso porque eu próprio fui assim, rodeado desse tipo de pessoas, rodeado de pessoas assim, porque uma pessoa rodeia-se de pessoas assim, depois tudo o que vê é luxo, é coisas boas, é uma vida boa, uma vida incrível. Uma pessoa começa a perceber, uma pessoa começa a ligar a vida que a pessoa tem com o que ela faz. E se ela prega isso, uma pessoa pensa, ok, é isto que me vai dar resultados. Então foi isso que eu comecei a perceber, que não só as pessoas que falam muito de lei da atração falam de só isso e não incluem o trabalho em si, mas que o mais essencial é que nós não somos deuses, nós não somos seres criadores. A gente não é assim. Então, qualquer cristão que já tenha o conhecimento da lei da atração e acredite, logo por aí já é a primeira coisa onde a lei da atração está mal. Claro, tem muitas outras coisas. Eu, por acaso, no testemunho que fiz em inglês, eu retirei por acaso alguns versos de 2 livros, que são os livros de Salomão, da Bíblia, que é Provérbios e Eclesiastes, que qualquer pessoa que tenha conhecimento da lei da atração e leia estes 2 livros, não só estes 2 livros, mas toda a Bíblia, mas em específico estes 2 livros, consegue perceber que tudo o que ela alguma vez aprendeu não só está ali, mas está melhor ali. Porque, primeiro de tudo, Salomão foi o homem mais rico que já existiu no mundo. E segundo, o mais sábio. Então,
só por aí a gente consegue ver que não só o que ele diz traz os resultados sérios e resultados bons, mas que é de acordo com aquilo que Deus nos diz para fazermos, com aquilo que Deus aprova. Então, acho que qualquer pessoa que leia aquilo que é Provérbios e Eclesiastes consegue perceber que a nossa mente, sim, tem poder, é verdade, mas nós não somos deuses, nós não criamos, nós não temos esse tipo de poder. Quem tem esse tipo de poder é Deus. Deus tem esse tipo de poder. É verdade, Deus tem esse poder. Nós não. Isso Nós é não somos interessante. deuses, nós não somos pessoas assim. Exato, porque E eu, por até que, acaso... sim, Não, pode falar. Fala. então, até que no canal a gente fala muito sobre isso, a batalha sobre a nossa mente, né? Porque temos dois lados, né? E realmente cada lado quer demonstrar para você, né? Como o Gabriel Estevam fala, né? É uma batalha jurídica, né? E eles querem convencer você a seguir a um lado. E é sempre através da sua Sim. mente, né? Por isso nós vemos muitas pesquisas aí, né? Que a ideia desses filmes e séries também é exatamente podar o seu lóbulo frontal, que é onde Sim. o poder de decisão, né, que você tem, a sua razão para você pensar nas coisas, né? Eu até estava pensando aqui, quando você estava falando, que esse assunto é como se fosse aquele exemplo que você já falou uma vez, William, da água. Pega uma água totalmente pura, uma garrafa de água. Vou trazer aqui, ó, uma garrafa de água. Eu vou colocar 1% de veneno aqui, vou chacoalhar e vou Isso. te entregar. Você vai querer tomar? Não, por quê? Porque está envenenado. Mas você não está vendo que está envenenado, Tá ó. 99% pura, né? A cor tá Exato. igualzinha. 99% aqui é puro. Por que você não quer tomar? Porque vai me envenenar. E eu pensei nisso quando o Rubem estava falando sobre que na lei da atração eles usam a Bíblia, né? E aí Sim, por você isso que baixa eu sua pensei guarda, né? Você nisso. baixa sua guarda e fala, uau, tem coisa da Bíblia aqui, coisa boa então, né? E Mas assim, são sutis, né? tem uma Esses advertência na enganos. Bíblia. Em Isaías, capítulo 8, versículo 20, fala assim: a lei é o testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então, não é porque está falando da Bíblia que a gente tem que baixar nossa guarda e falar, uau, tá tudo certo aqui. A gente realmente tem Exato. que estudar e cavar mais fundo, né? Porque Sim, a gente tem um inimigo com 6.000 anos de experiência aí na humanidade, né? A gente sabe que realmente ele está com um tempo curto e tem vindo com todas essas armas para cima de nós, né? Mas Deus, em sua misericórdia, nos deixou luz abundantes, né? Nós temos sim. várias pessoas aí que passaram por, vários heróis da fé, né? Que passaram por grandes dificuldades aí. Temos testemunhos como o do Rubem hoje, né? Que mostra realmente o poder libertador de nosso Deus, né? Amém. E o que o Rubem falou é interessante quando ele fala que na lei da atração, algumas pessoas ficam muito só visualizando e não faz a prática, né? E o governo de Deus é realmente uma combinação do divino com o humano. Deus, ele é o Deus do impossível. O possível nós temos que fazer, porque Deus é o Deus do impossível. Então nós temos que fazer a nossa parte realmente, né? Às vezes a gente fala assim, nossa Senhor, eu oro por aquela pessoa. Deus colocou no seu coração para você ter misericórdia por aquela pessoa. Então é você que tem que agir. Você tem que fazer aquela ação, né? Não vai ser um passe de mágica, como o Rubem comentou, Deus vai simplesmente assim. Porque, pensa só, simplesmente Deus poderia dar um sonho hoje à noite para toda a humanidade e evangelizar todo mundo de uma vez só. Por que ele não faz isso? Porque ele quer que nós sejamos coparticipantes do grande plano de resgate da humanidade, Amém. o plano de redenção. Olha que privilégio que você e eu temos de participar desse plano da redenção. Olha quantos milagres vamos ter no céu quando encontrarmos pessoas queridas, que nós testemunhamos. Às vezes o Rubem está falando aqui, e ele não sabe o alcance que vai ter testemunho, né? E lá no céu ele vai ter grandes surpresas para a glória de Deus. Uau. Então faça parte desse exército do Senhor. Comece a compartilhar isso que você conhece, isso que você sabe com as pessoas que estão próximas. Exato. Sabe que Uma das regras, né, cada vez mais eu tenho contestado isso, né? De que às vezes a gente não compartilha porque a gente não tem um relacionamento genuíno, né? Um relacionamento verdadeiro, ou eu conheço de fato aquilo. Porque assim, ó,
É quando você ama alguma coisa, você não para de falar dela, né? Exatamente. Você não para de falar dela, né? Quando você Se você conhece não fala é alguma porque você coisa nova, não conhece, não teve esse quando contato, né? você teve assim, uau, aprendi isso aqui, olha que legal, você acaba compartilhando com as pessoas. E quando Sim, você não faz isso, quando outras coisas tomam lugar na sua voz, né, para serem faladas e não de Deus, Exato. significa que aquilo está tendo muito mais importância na sua vida do que o seu próprio É algo para relacionamento você com Deus, pensar, né? né? E realmente com Deus mesmo, com sinceridade, assim como o Rubem tem mostrado aqui, né? Ter esse contato com Deus e perceber o que está te atrapalhando no seu relacionamento, porque quando você está preenchido com o Espírito Santo, quando você ora, estuda a palavra de Deus, automaticamente você vai acabar agindo, que é o que o Rubem falou. Não é só estudar a palavra de Deus, oração, não. Você também vai acabar fazendo também, compartilhando. O seu testemunho de vida é o maior testemunho que tem para Amém. qualquer outra pessoa. sim, sem Rubens, dúvida. acabei te Eu por cortando, acaso, mas continua. não, eu só ia dizer que eu por acaso também tenho aqui algumas que eu acabei por fazer e ainda guardei aqui, que há algumas passagens que falam de coisas que também falam na lei da atração, por isso é que é possível ter resultados com esse tipo de coisas, porque realmente há fundamentos bons e são alguns tirados destes dois livros, de Provérbios e de Eclesiastes, mas toda a Bíblia está rodeada de passagens que, eu vou ser honesto, eu quando comecei a ler, eu comecei a perceber que eu gastei tanto dinheiro e tantos anos para aprender tantas coisas que ou são inúteis ou eu já tinha aprendido aqui. Que, por exemplo, algo que é muito pregado em tudo que é lei da atração e muitas outras coisas também, principalmente as nossas companhias, que se tu te deres com pessoas que já são muito ricas, que já têm sucesso, tu também vais ter sucesso. E Deus também fala muito sobre isso. Eu vou só dar um versículo, mas existem vários. Mas, por exemplo, Provérbios 13, 20, que diz exatamente: anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos vai ser afligido. Então, uma simples linha fala sobre algo que é muito, muito, muito pregado em lei da atração. Uma simples linha no que é a Bíblia. Por exemplo, também fala muito com aquilo que sai da tua boca, que é importante. Em Provérbios 18, 7 também tem, eu acho que não tenho aqui aberto. Ah, sim, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Não é preciso eu pagar um curso de centenas, de milhares de euros para eu ter esse conhecimento. Por exemplo, tenho aqui, eu tinha aqui, exatamente, Eclesiastes 2:26, que muita gente na lei da atração diz que se tu fizeres isso, tu vais ter muita sabedoria, tu vais ser uma pessoa que vai ter muito sucesso. E em Eclesiastes 2:26 diz assim: porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Então, quem é que nos dá sabedoria? É Deus. Deus dá-nos a sabedoria, Deus dá-nos o conhecimento e dá-nos também a alegria. Então, é muito daquilo que é tu és um ser superior, tudo aquilo que tu queres alcançar já está dentro de ti. Não é verdade. Não é verdade. E muito do que eu fazia era isso. Era acreditar que eu já tinha tudo para ter sucesso. E se eu não tenho sucesso, é porque eu estou a fazer alguma coisa mal. É porque eu estou mal. Porque se coisas más estão a acontecerem, também é culpa minha. Não podem ser só as coisas boas. Se eu sou um ser criador, eu é que estou a criar estas coisas más. E muitas das vezes, a maioria das vezes, não é bem assim. Claro que se a gente, por exemplo, não aplicar boa gestão financeira, vai estar mal financeiramente. Isso é nossa culpa. Mas quando uma pessoa vê que está a fazer as coisas bem, que não está a cometer erros e mesmo assim as coisas estão a ir mal, a pessoa começa-se a questionar muitas vezes. Ou mesmo quando uma pessoa faz algo mal. Se eu sou um ser criador, se está tudo dentro de mim, porque é que eu fiz isto mal? Não faz sentido. Então, esta também é um verso que desmistifica muito daquilo que é eu ser um Deus, eu ser um ser criador, tudo isso, eu poder criar aquilo que eu quero quando quero, porque também Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem o seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Então, tudo tem o seu tempo. Não quer dizer que eu vá ter sucesso agora. Não quer dizer que estas coisas vão acontecer a mim agora. Tudo tem o seu tempo. Existem muitas, muitas, muitas outras passagens. Para mim, o livro de Provérbios e de Eclesiastes Incrível. foi meio que um destravar de tudo, de tudo aquilo que... E um choque. Um destravar e um choque de tudo aquilo que eu fazia e conhecia antes. Porque eu realmente, com estes dois livros, eu percebi que nunca na vida eu teria precisado daquilo se eu começasse com a Bíblia, se eu começasse a ler, porque todo o conhecimento, seja para alguém que quer prevalecer nos negócios, alguém que quer ter sucesso, alguém que quer criar uma fortuna, criar bastante riqueza, está na Bíblia. O passo não é passo a passo, mas é quase, é como se fosse um passo a passo. Alguém que só quer ser feliz, não precisa de muito dinheiro, alguém que quer criar uma família, está tudo na Bíblia, seja para qual for o objetivo da pessoa. E à medida que eu fui lendo, eu fui começando a perceber isso, que o conhecimento está lá, seja para qual for o objetivo da pessoa. E por isso é que é tão bom. Amém. 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 Que Uau, eu achei lindo. interessante que você comentou, Rubens, porque quando eu era mais novo, o livro de Provérbios e Eclesiastes, eu consumia eles, consumia São muito, porque lindos. assim, é realmente um poço de sabedoria. E eu também tinha muito disso, né, que eu também lidava com o mercado financeiro, e eu acabei caindo muito em livros, Napoleão Hill também, na Lei do Triunfo, e estava bastante sobre esses assuntos, só que aí quando eu realmente vi que a Bíblia, falou, uau, que tem tudo já. Na verdade, o inimigo ele tira um pouquinho e coloca o jeito dele naquilo, né? Ele vem distorcendo. A Só que água se você misturada. vier para sabedoria pura, é como o Rubem falou, você vai ter um casamento feliz, vai ter uma esposa ótima, um filho bom, você vai ter uma Sim. prosperidade realmente, Tem todas as orientações, todas as né? orientações, exatamente. E é incrível como Deus é detalhista em tudo na nossa vida, né? Detalhista em responder pedidos específicos de oração, mas detalhista também no sentido, olha, preparei isso para você, faça isso por conta disso, 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 não faça isso por conta disso, disso, E disso. indo mais profundo, É, é interessante quando você começa a pegar o livro de Gênesis, você percebe que pela palavra, Deus criou o mundo, pela palavra. E essa mesma palavra é a que o Rubem acabou de ler aqui. A a palavra de palavra de Deus Deus tem tem poder poder. de criar realmente na sua vida. O que nós temos que fazer? É Crer. ler e estudar. Crer com fé que aquilo vai se realizar, que o poder de Deus vai Sim, se realizar na sua vida. Então, quando você vai ler, você não está lendo um livro, você está lendo literalmente, cada palavra tem poder, porque todos que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Inclusive, a autora é americana, uma carta, né, a, de norte, Deus para você. a autora norte-americana Ellen White, ela escreve muito sobre Deus, né? E ela comenta, assim, que se estudassem a Bíblia, os meus escritos seriam desnecessários. E ela fala Exato. muito sobre família, sobre um pouco de tudo, né? Então, assim, a Bíblia realmente, até hoje, ela se prova, foi um livro que foi caçado para ser destruído, queimado, mas ainda assim está nos nossos dias como um livro mais vendido aí do mundo inteiro. Glória a Deus. Rubem, eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. Quando você começou a estudar, né, ter esse contato agora com a Bíblia, fazer os estudos bíblicos, também foi assim, de bom grado assim, O tempo também. mais extenso. Não, eu digo assim, da parte da sua noiva, né? Porque vocês dois eram de mundos diferentes, né? Então, assim, você já estava vivendo uma realidade e começou a aceitar aquilo porque começou a fazer sentido. Para ela também foi assim? Foi esse consenso dos dois começarem a estudar juntos? É, é assim, o contexto de eu conhecer a minha noiva foi que ela foi uma pessoa que entrou para a equipa que eu estava a construir. Então ela foi uma pessoa que eu mentorei, que eu ajudei e que com o passar do tempo, a gente por acaso, ela como era de um país diferente, a gente encontrou-se num evento presencial e foi aí que a gente se começou a conhecer melhor, e começou a ter mais afinidade e acabamos por ficar juntos. Mas inicialmente ela era uma pessoa quem eu mentorava, quem eu ajudava. E quando eu comecei a ter esse contato com a Bíblia, essa experiência, eu comecei a perceber, ok, o que eu estou a ensinar não é certo, não está certo. Então, como foi uma forma simples e boa de eu começar a ter essa experiência através das orações e depois a Bíblia, fiquei muito apegado à leitura da Bíblia, comecei a consumir cada vez mais o conhecimento,
E depois comecei a perceber, ok, certas coisas estão a acontecer e certas coisas já aconteceram, foi aí que eu comecei a perceber que as orações que eu tinha feito trouxeram os resultados. E foi aí que eu comecei a perceber, ok, eu estou a receber muito conhecimento daquilo que eu estou a ler da Bíblia, estou a receber muito conhecimento do pastor que me está a ajudar a dar estudos bíblicos e tudo isso. Então, algumas coisas já são parecidas, não são iguais. Opa, com licença, está aqui o meu telemóvel. Ok, já está. Algumas coisas não são iguais, mas têm um contexto, têm uma base parecida. E outras coisas que são completamente diferentes. Então, o que eu estava a fazer, eu percebi, ok, não é certo. Então, eu vou começar a ensinar da forma certa. E comecei a ensinar sem dizer que estava a retirar da Bíblia, não é? Mas comecei a ensinar alguns ensinamentos bíblicos, alguns, pronto, coisas mesmo da Bíblia, alguns ensinamentos bíblicos e que eu tinha conhecido, tinha experienciado e tinha tido resultados. Então, mesmo sem dizer a ninguém que era da Bíblia, que eu estava a tirar isso, eu comecei a ajudar as pessoas dessa forma. E quando eu tive o contacto mesmo com a Bíblia e tudo isso, apesar de a minha noiva ser alguém que que estava muito introduzida também no mundo do empreendedorismo, que fazia exatamente o mesmo que eu, a meditação, era muito da lei da atração, tudo isso, o contexto em que eu lhe introduzi, eu não sei porquê nem como, mas ela aceitou de forma tão simples, tão. Eu só lhe disse: olha, eu estou a ler a Bíblia agora, a Marta passou-me isto e tal. E ela: sério? E começou a ler também, e a gente começou a crescer assim juntos. Então, não foi algo forçado, não foi algo que é algo complicado, não, foi algo que fluiu só fluiu e acabou por acontecer. Que Amém. bênção, que Uau. lindo. Olha só como Deus trabalhou na vida da Marta, né? A Marta, ela, quando compartilhou o testemunho dela, ela falou bem assim, como que eu vou contribuir para o Evangelho? Porque eu só tenho experiência no misticismo, né? O que que eu vou fazer para Deus, né? E olha só como um fruto aqui, né? Que realmente... Dois, né? Dois frutos, exato, exato. Porque o Rubem tinha uma confiança na Marta, né? E Deus, ele, naquele momento, usou toda aquela situação, aquele cenário, para trazer mais almas para Deus, né? Estamos Sim. certos também que, assim como muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo testemunho da Marta, também serão alcançadas pelo seu testemunho, Rubem. Amém, amém. Deus seja louvado por isso. E agora em duas línguas, em inglês e português. Sim, sem dúvida. Rubem, Amém. tem mais alguma coisa que você gostaria de contar, de falar para as pessoas, ou de ser assim, algum aprendizado assim seu assim que foi muito importante para você e que você gosta de compartilhar ou de alertar as pessoas assim? Sim, é algo mesmo básico, que é, por exemplo, eu estou há pouco tempo inserido no contexto de igreja e tudo isso, mas eu percebo muito que há muitas pessoas que deixam um bocado aquilo que é a Bíblia de lado e agarram só, sei lá, a pregação de sábado, a pregação, sei lá, do pastor, seja o que for, e deixam um bocado de lado aquilo que é a Bíblia, aquilo que eu digo que seja para quem está, para quem não está, para quem não é cristão e tudo isso. Honestamente, eu acho que a Bíblia é para quem é cristão e não é cristão. É para os dois, porque os ensinamentos que estão lá valem para os dois. Valem para quem não se identifica como cristão e para quem se identifica como cristão. E apesar da Bíblia ser o que mais converte, mas eu acredito sinceramente que mesmo que uma pessoa que não acredita em Deus e queira ter resultados na vida, se começar a ler a Bíblia, vai começar a ter resultados. Só pelos ensinamentos, sem falar da ação de Deus na nossa vida, mas só pelos ensinamentos, pelos princípios, só por isso uma pessoa já consegue ter resultados, uma pessoa já tem bastantes resultados. Agora, se introduzirmos a ação de Deus e a relação com Deus, pronto, é outro nível mesmo. Mas mesmo para quem acredita e quem não acredita, eu acho que a Bíblia é um livro essencial. Isso, exato. Amém, é exatamente Amém. isso. E sabe por quê? Porque foi até que o William citou aqui, porque a palavra de Deus tem poder. Então, mesmo que a pessoa não acredite verdade, em Deus, o tem poder de igual. Deus vai atuar na vida dela, né? Exato, exato. Com quantas respostas algumas pessoas já mandaram para mim, Padre, que a gente recebe bastante mensagem, viu? A gente ama receber mensagem, pode continuar mandando, tá? Às vezes nós demoramos um pouco para responder, mas é por causa da demanda que recebemos.
Mas quantas pessoas falam assim, nossa, essa palavra, esse versículo falou comigo. Deus falou comigo, agora eu sei a decisão que eu tenho que tomar. Isso é Sim. muito interessante, porque quando você confia, Deus consegue agir. Basta ele respeita o seu livre-arbítrio. Sim. Interessante, né? Exatamente. Quando você até citou agora, mesmo se você não for cristão, foi exatamente o que aconteceu contigo, Exato, né? exato. A Marta deu todos os textos Sim, da Bíblia exato. das orações e a sua vida foi sendo mudada. Exatamente. É incrível como Deus age, assim, como realmente tem poder a palavra dele. Isso é demais. Amém, glória a Deus. Amém. Sem Rubem, dúvida. muito obrigada por compartilhar essa história aqui com a gente. Quanto Foi incrível, aprendizado, foi né? incrível. Eu tinha um pouquinho da noção da vida do Rubem, mas ele falou muito mais coisa aqui que eu não sabia, Sim, então me impressionou bastante, e tenho certeza também que esse testemunho vai alcançar a sua vida. Compartilhe esse amém. testemunho com pessoas que realmente você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Leve essa Amém. luz, faça a sua parte, como o Rubem comentou agora, né? Não só Exato. ore ou estude, mas também compartilhe, pessoal. Isso Amém. aí realmente é o que Deus quer, que você compartilhe essa luz para alcançar mais almas possíveis para o reino de Deus. Amém. Rubens, você faz uma oração para a gente encerrar este momento aqui do testemunho? Sim, ok. Oremos então. Querido Deus, obrigado por estes momentos que a gente conseguiu estar aqui, pela oportunidade de poder partilhar não só o meu testemunho, mas principalmente a tua ação na minha vida e a ação que tu podes ter na vida de toda a gente. Peço-te, meu Deus, que abençoes aquilo que falámos aqui hoje e que estas palavras possam ajudar muitas outras pessoas a crescer na tua fé e a poder conhecer-te melhor. Peço-te, meu Deus, que abençoes o dia de sábado e que nos ajudes a ter o resto de um sábado incrível e sempre na tua presença, meu Deus. É aquilo que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, pessoal, é isso. Hoje vocês conheceram mais um testemunho do quadro Qual a Sua História? E temos uma playlist aqui com esse nome, Qual a Sua História? Também temos Watch Story, que também são testemunhos com traduções consecutivas. Isso, Mas no Qual a Sua História tem todos tem eles, todos. nacionais, internacionais. Então, maratone realmente, porque cada um deles impactaram várias vidas e ainda continuam impactando. E em cada testemunho tem um aprendizado, uma reflexão para a sua vida, assim como teve para a nossa, né? Alguma Sim. coisa que foi falada lá, algum verso que foi lido, alguma explicação de alguma coisa. Então, Isso. sempre tem um aprendizado. Nesse ministério, Adriana e eu somos os mais abençoados. Nós aprendemos cada coisa e, assim, nosso relacionamento com Deus cresce cada vez mais, porque nós sabemos o poder dele na vida de cada pessoa, né? Nós tivemos diversos testemunhos aqui também, né? E, logo mais, nós vamos ter uma série especial com Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão. Então, você aí que está acompanhando o canal, acompanhe nas redes sociais também, que estamos colocando lá as informações para brevemente dar as datas para vocês de cada estudo. Pegue sua Bíblia, estude realmente conosco, para a glória de Deus. Amém. Então, nos vemos aqui no nosso próximo vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha os próximos dias, assim, incríveis ao lado dele, tá bom? Amém. Uma boa semana a todos. Rubem, quer falar alguma coisa pro pessoal antes de a gente fechar aqui? É que toda a gente consiga ter um lindo sábado. Ainda estamos no dia de sábado, aqui já não tanto a escurecer, mas que toda a gente consiga ter um sábado incrível. Amém. Glória a Deus. Pessoal, uma boa semana. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.